A arte de Norman Rockwell celebra os momentos comuns, momentos que todos podemos reconhecer e compartilhar. Ele nos revela a beleza, o extraordinário, o singular do cotidiano e nos convida a contemplar esses momentos, que se querem únicos, pois são. Nascido em Nova York em 1894, ele estuda para ser um ilustrador, trabalho que nascia mais da necessidade comercial do que artística. Trabalho este que era exposto em revistas ou jornais, e não em galerias de arte. Em 1916, ele começa a trabalhar para o The Saturday Evening Post, a publicação que se tornou intimamente ligada ao seu trabalho. Rockwell faria do Saturday sua galeria pública, e a partir daí seria influência direta e inescapável para artistas plásticos, ilustradores, fotógrafos e cineastas. Em uma carreira que durou mais de 60 anos e 300 capas para o Saturday, além de outros trabalhos, Rockwell tentava capturar o humor do cotidiano da vida americana, uma vida que através de seu olhar era aquela de uma América idílica, onde comunidades e famílias eram o centro, a base do país. Através de seus desenhos, ele contava histórias visuais, onde seus personagens não são estranhos para nós. Percebemos de imediato suas vidas, seus sonhos, seus dramas. E ao contrário do que vemos hoje, Rockwell não está interessado nos grandes homens ou nas celebridades. Ele retrata em sua obra o homem comum, pais, mães, filhos, famílias. Ele está interessado no trabalhador que encontra sentido em sua profissão, no olhar apaixonado de jovens enamorados, na inocência ingênua de crianças, a brincar com seus animais de estimação e a sustentar tudo isso com um senso de fé e religiosidade quase palpável. Rockwell não se considerava um grande artista, não do tipo que nossos tiranos e especialistas estão acostumados a celebrar, e mesmo sendo capaz de reconhecer a influência dos grandes mestres em sua obra, ele se considerava apenas como um ilustrador. Mas eis aí aquele ponto onde o artista deve deixar sua obra falar por si, e onde os críticos, aqueles especialistas tirânicos, devem silenciar suas matracas, e deixemos que a arte fale por si mesma. Na obra de Rockwell, há um olhar que celebra a nossa mais profunda e singela humanidade comum. De modo semelhante ao que Disney fez em suas animações, Rockwell irá usar sua arte para ressaltar a eternidade efêmera do real. Rockwell aprendeu seu ofício copiando obras-primas da Renascença. Embora ele nunca tenha afirmado isso diretamente, pode haver pouca dúvida de que ele se via como um membro vivo de uma tradição gloriosa, e em seu trabalho fez referências regulares à grande arte do passado. Encontramos em sua obra a influência direta de um dos maiores nomes das artes plásticas, Albert Durer. Observamos como esses dois nomes, tão distantes no tempo, ainda assim encontram-se em intenso diálogo. Vemos que buscam os dois ressaltar a dignidade da vida em todas as suas etapas, sua beleza, sua peculiar singularidade. Em quadros ou ilustrações, vemos retratados momentos, olhares, gestos, que reconhecemos como nossos. Há também a influência de Michelangelo, em uma obra como, por exemplo, The Recruit, onde a postura de um herói é baseada nas esculturas do grande mestre. Enquanto seu próprio Triple Self-Portrait, vemos que ele se enxergava como um seguidor de Durer, já citado, mas também Rembrandt, Picasso e Van Gogh. E eis um dos pontos principais que devemos enxergar no trabalho e na postura de Rockwell diante da grande arte. Apesar de reconhecer e buscar o realismo em suas ilustrações, ele sabia que a arte era e é dinâmica, que vozes e expressões individuais compõem o todo, ou almejam ao todo, e que é neste caleidoscópio de imagens e quadros que devemos intuir o transcendente. E é essa visão que distancia Rockwell da mera propaganda, do mero didatismo doutrinário, que poderia fazer dele um mero ideólogo do American Way of Life. Mas, observando atentamente suas ilustrações, vemos que há vida nelas, que há dramaticidade, que há tensão e mesmo sombras. E isso se deve justamente à extrema sensibilidade artística de Rockwell, sensibilidade expressa e um comprometimento com o real que nos faz enxergar em sua obra, em suas ilustrações hiperdetalhistas, a realidade física, concreta de nós mesmos. Aqui, ouso dizer que o hiperrealismo de Rockwell não deixa de ter aspectos surreais. Outro aspecto de sua profunda humanidade é que ele era um contador de histórias, não apenas inspirado pelos grandes ilustradores, mas também por nomes como Mark Twain, Robert Louis Stevenson e seu favorito pessoal, Charles Dickens. A ligação com o autor inglês não era acidental. Dickens escreveu sobre o tipo de pessoa que eu pinto, ele disse uma vez. Quando menino, Rockwell ilustrava os contos do autor vitoriano enquanto seu pai os lia em voz alta para a família. E se durante anos a obra de Rockwell foi menosprezada pela grande crítica, basta prestarmos atenção e percebermos a imensa influência de seus trabalhos na obra de outros artistas para vermos como esses críticos não sabiam era de nada.
Reparem como sua visão se faz presente na obra de nomes como Edward Hopper, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Bull Bartlett. Reparem como sua singela reflexão sobre a família e a amizade está presente na obra de um Frank Capra ou de um Steven Spielberg. De como seus ideais de liberdade e heroísmo perduram nos traços de Alex Ross. De como sua visão de uma América idílica, sua Arcádia particular, se faz atual na obra musical de Lana Del Rey. Graças à arte de Rockwell, esta arte que se faz regenerativa, lembramos que a vida, a boa vida, é aquela que prefere o familiar ao estranho, que prefere o que já foi tentado ao experimental, o fato ao mistério, o concreto ao possível, o limitado ao infinito, o que está perto ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, a risada momentânea à felicidade eterna.